Oi, jovem, tudo bem? Espero sinceramente que você esteja ótimo. O assunto de hoje é radioatividade. Esse assunto é extremamente importante na nossa sociedade pelas questões ambientais que ele envolve e pelas questões energéticas, né, de provimento de energia para a nossa sociedade. Tá? Embora eles tenham essa extrema relevância aí do ponto de vista social, né, sem falar das aplicações da medicina também, né, a gente vai estudar hoje apenas os conceitos básicos de radioatividade. Tá? O conceito básico, né, o que é um átomo radioativo, quais são as partículas que existem na radioatividade e algumas leis que existem nas emissões dessas partículas. Tá? Então vamos lá. Primeiro conceito, o que é radioatividade? Né? O que torna um átomo radioativo? O que torna um átomo radioativo é uma instabilidade que ele tem no núcleo. Por que ele tem um núcleo instável? Por causa de um excesso de partículas que tem dentro desse núcleo. Então a gente sabe que as principais partículas do núcleo são prótons e nêutrons. Se eu tenho um excesso dessas partículas, esse excesso de partículas torna esse núcleo instável. E aí, para adquirir estabilidade, ele vai lá e emite algumas partículas. Tá? Então emite, ou seja, ele joga para fora do núcleo algumas partículas. E aí, a partir do momento que ele emite essas partículas, ele se torna um núcleo estável. Que partículas são essas? Né? A gente já conhece algumas partículas da estrutura atômica. Né? A gente já conhece próton, nêutron, elétron. Né? E a gente tem algumas partículas aqui que são específicas desses fenômenos radioativos. É importante conhecer nessas partículas a carga e a massa. Tá? Então, eu diria que é meio decoreba. Você, pensando em resolver as questões, né, que aparecem no Enem, em outros vestibulares, é importante que você saiba as características dessas partículas. Então, vamos dar uma passadinha aqui. Olha. A partícula alfa, a radiação alfa, ela tem carga mais 2 e massa 4. Tá? Ela é como se fosse o núcleo do átomo de hélio. O átomo de hélio teria ainda 2 elétrons na sua eletrosfera. Então, o núcleo dele seria, né, 2 prótons e 2 nêutrons, que vai dar uma massa 4. Tá? E a gente representa essa partícula alfa, né, pela letra grega alfa, e aí carga 2 e massa 4. Tá? A outra partícula importante é a partícula beta, que tem carga menos 1 e massa 0. Né? Ela é o nosso conhecido elétron. Ok? E aí você pode, de repente, nesse momento estranhar, porque a gente acabou de falar do conceito da radioatividade, né? Dizendo que é um núcleo instável que emite radiação, que emite partículas. E não tem elétron no núcleo. Tá? Então, como que sai uma partícula beta desse núcleo? Né? Então, a gente admite, no caso, que essa partícula beta é formada pelo rompimento de um nêutron. O nêutron tem carga 0 e massa 1, e aí, quando o nêutron se rompe, ele forma um próton, que tem carga mais 1 e massa 1, e um elétron, que tem carga menos 1 e massa 0, que seria essa partícula beta. Né? E mais ainda você tem aqui a formação de um neutrino. Ok? Então seria dessa forma que o núcleo emite essa partícula beta, né, esse elétron. Tá? E por último a gente tem a radiação gama, que não é, né, uma partícula em si, é sim uma onda eletromagnética, tá? E ela tem carga 0 e massa 0. Tá? Então é importante aqui na radioatividade a gente saber as características dessas partículas, e também pode aparecer em questões, né, as características aí do próton e do nêutron também. Bom, um outro tópico dessa matéria que é cobrado é o poder de penetração na matéria, né? O quanto que essas partículas conseguem atravessar a matéria, substâncias, por exemplo, papel, né, o nosso corpo, uma placa de aço, uma parede de concreto, né, madeira, enfim. Então, no geral, quanto maior a massa e a carga das partículas, mais elas ficam retidas na matéria, né, por uma lei básica da física, aquela lei que a gente conhece, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.
né? Então, repara, a partícula alfa, ela tem uma massa e uma carga, né, maior em relação às outras partículas, e ela não consegue atravessar uma folha de papel, um papelão. Ok? Já a partícula beta conseguiria atravessar esse papel, mas fica retido aí no corpo, né? Então ela não consegue atravessar o nosso corpo. Raio-X que a gente tanto usa aí na medicina, né, para diagnóstico, né, se você está com uma fratura, né, se você está com uma inflamação no pulmão, enfim. Esse raio-X ele já atravessa, por exemplo, o nosso corpo, né, as partes moles, mas ele não consegue atravessar o osso, por exemplo, né, que é uma estrutura mais densa. Então, por isso que fica marcado lá naquela chapa fotográfica, no raio-X, né, aquela partezinha branca lá que seria o nosso osso. Por quê? O raio-X ele passa pelo nosso corpo, mas ele não consegue atravessar ali a estrutura óssea. Por isso que fica marcado lá os nossos ossos, né, no raio-X. Então, os raios gamas eles, né, têm maior poder de penetração na matéria, porque não tem carga nem massa, e o nêutron também, né? Então é importante a gente salientar, por exemplo, como é importante o uso de uma pessoa que trabalha com radiografia, proteger, né, a sua caixa torácica e o corpo como um todo, né, atrás de uma parede, né, ou atrás de quando ele precisa, né, segurar a pessoa numa posição específica lá. Você vai reparar quando fizer um raio-X que ele coloca um avental, né, que tem uma placa, normalmente uma placa de chumbo, né, metálica, que vai impedir que a radiação chegue nele, né? A gente faz um raio-X uma vez, 2 vezes no ano, né, mas o técnico que trabalha com isso, um técnico de raio-X, ele dá um plantão ali onde ele trabalha algumas horas, algumas vezes por semana, né? Então isso fica perigoso para a sua saúde, ok? Bom, e aí a gente vai ver agora 2 leis radioativas, né? A primeira lei é a lei de Soddy, que trata da emissão de partículas alfa. Então, olha, como que é isso, né? Eu tenho aqui um átomo genérico X, tá? Com a sua respectiva massa atômica, que é simbolizado por essa letra razão, e seu respectivo número atômico, que representa o número de prótons, né? Está representado aqui pela letra Z maiúscula. Então, quando um elemento emite uma partícula alfa, sai dele uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades e a sua massa atômica diminui 4 unidades. Tá? Por que isso? Essas partículas estão dentro do núcleo. E aí, se você tem um átomo que tem um núcleo instável e ele emite uma partícula alfa, então ele está colocando para fora 2 prótons e 2 nêutrons. Então a sua massa vai diminuir 4 unidades, né? 2 prótons e 2 nêutrons vai dar uma massa 4, e o seu número de prótons, né, o seu número atômico, vai diminuir 2 unidades. Okay? Então aqui em termos numéricos, né, um átomo de urânio de massa 235 e número atômico 92, se ele emite uma partícula alfa, repara que a sua massa diminui de 4 unidades, vai para 231, e seu número atômico diminui de 2 unidades. E ele vira um outro elemento, né? No caso aqui ele vira o elemento tório, que tem número atômico 90. Ok? Repara também que você tem um balanço das cargas e das massas numa reação nuclear qualquer. Tá? Então repara que eu tenho aqui no total 92 de carga, né? 92 prótons. E se você somar aqui, né, depois da reação, depois da emissão dessas partículas, né, o número de prótons, né, a carga da partícula alfa do tório, 2 com 90, também dá 92, que é o número de prótons do urânio. Okay? A mesma coisa com a massa, né? Então a massa do urânio é 235. Então se você somar 4 com 231, que seria a massa do tório, dá a mesma massa atômica que você tinha inicialmente ali no início da reação. 235. Ok? A segunda lei é sobre a emissão de partículas beta, né? Que é a lei de Soddy, Farnes e Russell. Então, quando um elemento qualquer, né, radioativo, com seu respectivo número atômico, número de massa, emite uma partícula beta, a sua massa não se altera, porque a partícula beta ela não tem massa. Então, repara também aquele balanço, né, das massas, 0 mais A, da massa A, do átomo X, né?
E o seu número atômico aumenta uma unidade, né? Então, o número atômico é Z, e aí se você somar Z mais 1 menos 1, vai dar o Z. Então, em termos numéricos aqui, olha, repara, eu tenho aqui um átomo de bismuto que tem massa 210 e o número atômico 83. Então, se esse átomo de bismuto emite uma partícula beta, repara que a sua massa não se altera, ela continua 210, porém o número atômico aumenta uma unidade, né? Então, ele passa de 83 para 84. E aí, se você somar aqui, né, o balanço das cargas, menos 1 com 84, vai dar a massa aqui 83, tá? Pensando em resolução de questões, né, esse balanço de carga e massas é o principal raciocínio que a gente utiliza para resolver questões que tratam das emissões de partículas, ok? Bom, então eu trouxe essa primeira questão aqui para um outro programa, para que eu conseguir desenhar, né, e resolver para a gente, tá? Então ele fala aqui, ó, ao se desintegrar o átomo Rn, que tem massa 222 e número atômico 86, emite 3 partículas alfa e 4 partículas beta. O número atômico e o número de massa do átomo final são respectivamente. Então, olha, como que a gente vai resolver essa questão, né? A gente inicialmente então vai escrever o Rn, que tem massa 222 e número atômico, o número de prótons, 86. Ele emite, então sai dele. Então, como que a gente equaciona isso numa reação? A gente coloca uma seta. Então, o Rn emite, então sai dele 3 partículas alfa. E é importante nesse momento, né, eu saber as características das partículas que a gente usa na radioatividade. Então, a partícula alfa, massa 4, número atômico 2, e 4 partículas beta. A partícula beta tem carga menos 1 e massa 0. E ele vai virar um átomo, que eu não sei que átomo é, um átomo X aqui qualquer, tá? Que tem a sua respectiva massa atômica e seu respectivo número atômico, que eu estou chamando aqui de Z número atômico, e a massa de A. Ok? Então, como que eu vou descobrir a massa desse átomo aqui e o número atômico desse átomo X? Tá? Eu vou utilizar exatamente aquele pensamento de conservação das cargas e das massas. Ou seja, a massa atômica do Rn, que é a 222, vai ser igual ao somatório das massas das partículas desse lado. Então, olha, equacionando, né, sobre a massa, eu tenho 222, que é a massa do Rn, vai ser igual à massa das partículas alfa. Eu tenho 3 partículas alfa. Cada partícula alfa tem massa 4. Então, eu vou multiplicar 3 vezes o 4, que vai me dar uma massa 12. Mais 4 partículas beta. Repare que a partícula beta, ela não tem massa. Se eu fizer a continha, 4 vezes 0 vai dar 0. Tá? Então, não vou nem colocar aqui. Mais a massa do elemento X, que eu chamei aqui de A. Ok? Então, esse é o raciocínio. Então, a massa desse lado do Rn 222 tem que ser igual ao somatório das massas das partículas e do átomo. Então, vai ser o 222, vai ser igual à massa da partícula alfa, 3 vezes 4, 12, mais a massa da partícula beta, que não tem, que é 0, mais a massa do átomo A. Aí agora é só resolver, né? Passa esse 12 para cá, vai ficar 222 menos 12 igual ao A. Ora, 222 menos 12 vai me dar 210, é igual à massa A. Então, a massa do nosso elemento, já descobrimos, é 210. Ok? E eu vou fazer o mesmo raciocínio para a carga, para descobrir aqui o número atômico do elemento X. Então,
o número de prótons deste lado aqui, do Rn é 86. Isso tem que ser igual ao somatório dos prótons do lado de cá. Então, eu tenho aqui, olha, na partícula alfa, 3 vezes 2. Na partícula beta, 4 vezes menos 1, que vai me dar menos 4, mais o Z, que é o número atômico do átomo X. Então, olha, 6 menos 4 dá 2, né? E esse 2 eu vou passar para lá. Então, vai ficar 86 menos 2 é igual ao número atômico Z. 86 menos 2 é 84. Esse é o número atômico do meu elemento X, né? Então, X tem o número atômico 84 e massa 210. Ok? Né? Seria aqui a nossa letra A. Ok, galera? Uma outra questãozinha aqui. Parecida, mas num estilo um pouquinho diferente. Ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui, tá ótimo. Então vamos lá, ó. Na transformação do urânio 92.238 em chumbo 82.206, quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas por átomo de urânio inicial? Então, olha só, na transformação do urânio 92238, esse urânio está virando chumbo. Então, ele virou seta, o chumbo 82.206. Quantas partículas alfa e quantas partículas beta foram emitidas por átomo de urânio? Então, olha só, foram emitidas partículas alfa, que tem massa 4 e carga 2, e partículas beta, que tem carga menos 1 e massa 0. Quantas partículas beta e quantas partículas alfa? É isso que a questão está perguntando, né? Então, como que eu resolvo isso? Tá? Então, olha só, eu quero saber o número aqui, ó. Então, o número de partículas alfa, eu vou chamar aqui de X. E o número de partículas beta, eu vou chamar de Y. Vou querer descobrir esses valores, tá? Então, como que eu faço isso? Né? Toda vez que uma questão trabalha aí, com número de com partículas alfa, partículas beta, né? De um elemento que se transformou em outro, e ele quer saber quantas alfas e quantas beta, a gente consegue fazer mais facilmente calculando primeiro as partículas alfa. Por quê? O que a gente percebe é que apenas a partícula alfa transforma, né, mexe nessa massa. Ou seja, 238 virou 206 de massa. E repara que a partícula beta ela não tem massa. Então, apenas a partícula alfa que alterou essa massa. Beleza? Então, olha, como que eu vou fazer isso? Com o mesmo raciocínio que eu fiz na questão anterior. A massa do elemento urânio, 238, vai ser igual à massa do chumbo, que é 206, mais tantas vezes x vezes 4, que é a massa da partícula alfa. X vezes 4 vai dar 4x, mais... Como aqui y vezes 0 vai dar 0, né? Eu não preciso escrever. Então, foi dessa forma. 238 menos 206 é igual a 4x. Ora, 238 menos 206 vai me dar 32 igual a 4x. Então, aqui o x dá 32 dividido por 4, que vai me dar 8. Então, já descobri aqui que eu tenho a emissão de 8 partículas alfa. Tá?
Então, vou substituir esse 8 ali no lugar do x, porque para achar o número de partículas beta, a gente vai precisar desse número, tá? Então, já descobri aqui que o número de partículas alfa é 8. E agora, para achar as partículas beta, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Ou seja, o número atômico aqui do urânio, 92, vai ser igual ao somatório dos números atômicos aqui. Então, 82 do chumbo, mais 8 vezes 2, agora já sei, né, que são 8 alfas. Então, 8 vezes 2, que dá 16, mais y vezes menos 1, né, que é o número de partículas beta. Y vezes menos 1 vai dar menos y. Ok? Então, olha, 82 com 16 vai me dar 98. Vou passar esse 98 para cá, tá? Então, vai ficar 92 menos 98 igual a menos y. 92 menos 98 dá menos 6, que é igual a menos y. Ora, menos e menos, né? Na matemática, você multiplica por menos 1, o y vira igual a 6. Então, aqui, eu acabei de descobrir que foram 6 partículas beta. Ok, galera? Então, é assim que a gente resolve aí questões de emissões de partículas, né? Não é? Bom, e aí o próximo tópico da radioatividade é a fissão nuclear. A fissão nuclear é uma reação extremamente importante, porque a fissão nuclear é a reação que acontece na usina nuclear, né, que vai fornecer energia para a gente. Aqui no Brasil a gente tem as usinas de Angra, Angra 1 e Angra 2, né, e estava aí em construção Angra 3, que são ali no município de Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro, né. Essa reação de fissão nuclear, fissão significa quebra, né? Como é que ela acontece? A reação seria assim, né? Você tem aqui um átomo de urânio que é bombardeado por um nêutron. Então, quando o nêutron bate nesse átomo de urânio, ele se quebra em 2 átomos menores, que é o bário e o criptônio. E há a liberação de 3 nêutrons e esta quantidade aqui de energia, 4,6 vezes 10 a nona quilocalorias por mol de urânio, né? Repara aqui, olha, essa reação é muito importante porque ela é uma reação que a gente chama de reação em cadeia da fissão nuclear, né? Então aqui você está vendo a representação do nêutron que vai bombardear o átomo de urânio. Existe então a quebra desse átomo de urânio em 2 átomos menores e 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bombardear outros 3 átomos de urânio. Cada átomo de urânio bombardeado vai gerar mais 2 átomos menores e mais 3 nêutrons. E aí, cada nêutron desse vai bombardear outros 3 átomos de urânio, né? Então, a gente chama isso de reação em cadeia, repara, que a coisa só cresce, né? E isso é perigoso do ponto de vista energético, porque a energia que foi transmitida nessa primeira reação aqui, 4,6 10 a 9 quilocalorias, né? Ela vai se triplicar na próxima etapa da reação e ela vai nonuplicar na próxima etapa da reação, né? E ela vai ser 27 vezes maior na próxima etapa da reação e vai ser 81 vezes maior na próxima etapa da reação. Então, ou seja, você tem uma quantidade de energia cada vez maior e isso é perigoso. Então, essa reação ela tem que ser extremamente controlada para que a coisa não saia de controle e isso pode gerar acidentes nucleares, como a gente já viu acontecer aí na história da nossa humanidade, ok? Então essa é a reação em cadeia de fissão nuclear, tá? Muito comum em questões de prova, ok? E a outra reação importante da radioatividade é a nossa fusão nuclear, né?
E aí, se fissão é quebra, fusão é junção, né? Então, na fusão nuclear, você junta dois átomos menores para formar um átomo maior. Então, um exemplo disso aqui é o que acontece com dois isótopos do hidrogênio, que são o deutério e o trítio, né? Que estão aqui exemplificados. Esses dois átomos se unem, os núcleos deles formam o hélio e liberam um nêutron e essa quantidade de energia, 1,7 10 elevado a 12 joule por mol. Então, repare aqui, olha, o trítio junta com o deutério, forma um átomo maior, que é o átomo de hélio, libera um nêutron e essa quantidade de energia é a reação que acontece aí no Sol, né? E a energia dessa reação é que aquece nosso planeta, né? E todo o sistema solar. Ok? Então, olha só, esse assunto, né, de reações nucleares é comum em questão, foi questão do Enem 2015, né? Então ele bota aqui, olha, a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Tá? Aqui tem a fonte da questão. Então, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque E aí, se a gente olhar aqui as opções com calma, a gente vai ver aqui, olha, na letra A, que na fissão do urânio 235 ocorre a liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Não é o calor que dá continuidade à reação, né? Na fissão do urânio 235 ocorre a liberação de energia, sim, que vai desintegrando o isótopo do urânio 238, enriquecendo em mais urânio 235. Não é essa a ideia, né? A fissão do urânio, ela forma dois átomos menores e libera os nêutrons, que é o que ele está colocando aqui na letra C. A fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos. Isso é o básico aí da reação em cadeia, né? Então, o urânio ele é bombardeado com nêutron, ele se parte em dois átomos menores e libera mais nêutrons que vão bombardear outros átomos de urânio, tá? Então, aqui a opção certa aqui seria a nossa letra C. Ok? No Enem das Pessoas Privadas de Liberdade, 2017, ele coloca assim: o avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Então ele está falando justamente daquele poder de penetração na matéria que a gente viu aí no início da nossa explicação, né? Então, o que a gente viu? No caso, quanto menor, né, a massa e a carga, maior o poder de penetração na matéria. Então, do que ele cita aqui, né, partícula beta, alfa, gama, raio-x, ultravioleta, o tipo de radiação que tem um maior poder de penetração no corpo humano, em função das suas características, seria a radiação gama. Ok? Radiação gama porque ela não tem carga e não tem massa. Tá? E aqui uma outra questão aqui que trata, né, de reação nuclear, mas ela trata da reação em cadeia, né, da reação de fissão nuclear. Então ele coloca aqui: uma das famosas reações nucleares é a fissão do urânio usada na bomba atômica. Qual o valor do número atômico e do número de massa do elemento X nesta reação? Bom, então para resolver essa questão a gente vai utilizar o mesmo raciocínio que a gente utilizou nas outras questões, conservação da massa e das cargas. Então como que é isso? Olha, a massa desse lado, somatório das massas, que é a massa do urânio mais a massa desse nêutron, né? 235, que é a massa do urânio, mais a massa do nêutron, que é 1, igual. Dá para fazer de cabeça, né? Mas botando aqui devagar, com calma. A massa do lado dos produtos aqui, depois da seta, né? Então a massa do bário, que é 139, mais a massa do elemento X, que é A, mais 3 vezes a massa do nêutron. 3 vezes 1, 3. Então aqui, ó, 236 igual a 139 mais 3, 142, mais a massa A.
Passando esse 142 para lá, diminuindo, 236 menos 142 é igual à massa do átomo aí, X. 236 menos 142 vai me dar 94. Então essa é a massa do meu elemento X aqui, 94. E embaixo a mesma coisa. As cargas, a carga do urânio, né, o número de prótons do urânio, que é 92, mais o nêutron aqui no caso não tem, né? Então é 0. Então 92 mais 0, 92, não vou precisar escrever. Igual ao número atômico do bário, 56, mais o Z do átomo X. 3 vezes 0 do nêutron, 3 vezes 0, 0. Tá? Não vou nem escrever. Então aqui vai ficar 92 menos 56 igual ao número atômico aí do elemento X. 92 menos 56 vai me dar 36, que é igual ao número atômico aí Z. Então Z é 36. Então o elemento X tem número atômico 36 e massa 94. Tranquilo, galera? Não tem muito mistério, né? Então é isso. São os conceitos básicos aí da radioatividade. E aí fica faltando a parte aí da cinética radioativa que a gente vai ver numa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e fiquem com Deus.